Hoje a gente vai falar sobre dor lombar e o que você pode fazer para evitar um quadro de dor lombar e sair definitivamente dessa estatística de 80% das pessoas que tiveram, têm ou terão dor lombar durante a vida. Eu sou Cláudio Cotter, fisicorredor, e hoje eu vou falar sobre como lidar com a dor lombar que te incomoda tanto no seu dia a dia. Antes de falar sobre como lidar com a dor lombar, é importante entender que existem dois tipos básicos de dor lombar. É lógico que existem classificações mais complexas, mas essa é a mais importante da gente entender. E eu vou destrinchar um pouco esses dois tipos de dores lombar. A dor lombar crônica e a dor lombar aguda. A dor lombar aguda é uma dor que vai vir num prazo mais curto de tempo, ou seja, ela vai vir de repente num dia que você está fazendo alguma atividade mais intensa ou num dia que você permaneceu em uma postura por muito tempo. Geralmente ela vai estar muito relacionada ao fato de você ter forçado muito o seu corpo naquele período muito próximo do dia que ela aconteceu. Ela vai durar por volta de 3 dias. É lógico que durante esses 3 dias ela pode ir amenizando, mas a partir de 3 dias normalmente ela vai diminuindo. E tem alguns recursos que você pode usar para fazer com que ela diminua mais rápido ou para fazer com que ela não apareça mais de novo. A dor crônica é uma dor que já vem de um processo mais longo. Normalmente, quando você tem a dor aguda, é muito comum que aconteça de você fazer um exame, por exemplo, um raio-x ou uma ressonância magnética, e não aparecer nada no seu exame. Isso porque normalmente essas dores agudas estão mais ligadas à parte muscular e não necessariamente tem alguma alteração importante na sua vértebra. A dor crônica ela tem uma característica diferente. Normalmente ela vai perdurar por mais de um mês. Em muitos casos ela já vai demonstrar alguma alteração na vértebra, algum tecido cicatricial em volta das vértebras, alguma adaptação muito importante postural, e normalmente ela está ligada a hábitos de longo prazo, ou seja, coisas que você já faz há muito tempo e são hábitos que são mais difíceis de quebrar. Na dor aguda, normalmente ela está ligada a hábitos mais recentes, a mudanças de comportamento mais recentes, então é mais fácil de entender o que aconteceu e mudar o comportamento para lidar com aquela dor aguda. Nos dois casos a gente vai ter um benefício enorme a partir do momento que a gente começa a se movimentar. Mas esse movimento não pode ser de qualquer jeito. Tem formas de você ir se movimentando para quebrar os padrões de dor e para não estimular que eles piorem. Principalmente é importante detectar quais são os comportamentos que levaram ao quadro de dor e evitar esse comportamento. E começar a perceber quais são os comportamentos que melhoram a dor, que fazem com que a dor vá diminuindo e estimular esse tipo de comportamento. Normalmente, quando a gente tem uma dor, por exemplo, rodando o corpo para um lado, a gente tende a ficar testando a dor toda hora para ver aonde ela está. E isso não é muito positivo, porque quando você fica forçando intencionalmente em sentir a dor, todas as vezes que você sentir a dor, seu corpo vai criando uma memória daquela dor. O sintoma crônico a gente considera como uma memória para o nosso corpo. Então é muito importante que a gente não fique exacerbando o ponto da dor, a gente faça movimentos contrários ao que geram a dor. Por exemplo, se eu sinto dor para rodar meu corpo para cá, eu vou rodar primeiro mais o meu corpo para cá, vou diminuindo aquele padrão de dor para o outro lado, e à medida que eu vou inibindo aquela musculatura como se fosse um alongamento das estruturas que estão causando a dor, eu vou conseguir cada vez ir mais para aquele lado. Eu vou demonstrar isso mais para frente no vídeo com alguns exercícios, mas a ideia é muito simples. A gente tem que ir reconquistando os movimentos que a gente tem dificuldade de fazer. Então, se eu tenho dificuldade de fazer a extensão da minha coluna, eu vou fazer a flexão na minha coluna e com o tempo eu vou conquistando a extensão gradativamente nas amplitudes que eu não sinto dor. Você pode ir fazendo a adaptação à flexão sentado no ambiente de trabalho e evoluindo para posturas mais complexas, como cócoras, por exemplo, à medida que você não sente dor. No caso da extensão, é importante tomar cuidado, porque algumas patologias como listese têm restrições para extensão, mas para outros tipos de dores, fazendo de forma bem gradativa, normalmente as pessoas conseguem evoluir bem no ganho da extensão e até praticar algumas atividades nessa posição, como leitura, por exemplo. No caso das rotações, eu gosto bastante dessa postura, a postura deitado com as pernas viradas, primeiro para um lado e depois do outro. Você pode variar também o lado da cabeça, que é muito interessante para trabalhar, aproveitar, trabalhar também a cervical.
E no ambiente de trabalho você pode adaptar as rotações sentado, fazendo um alongamento do quadril e toda a cadeia cruzada posterior, que é bem interessante. Eu recomendo bastante esse tipo de alongamento para quem trabalha muitas horas do dia sentado. Quando a gente fala de terapia manual para ajudar a tratar a dor lombar, faz muito sentido, porque quando a gente aplica terapias manuais, a gente facilita o ganho de mobilidade para o lado que você está com dificuldade de movimentar. Existem basicamente dois tipos de terapia manual. A terapia manual que vai atuar mais sobre a musculatura, os tecidos moles, que são mais manipulações desses tecidos moles para ganhar amplitude, deslizamento entre esses tecidos, vai facilitar uma mobilidade desses tecidos. Então, quando a gente está falando de fáscia, de músculo, a terapia manual que atua sobre esses tecidos moles vai fazer muito sentido. Quando a gente fala da parte vertebral, da articulação em si, existem manipulações articulares que vão favorecer a mobilidade nesse sentido também. Não necessariamente a gente precisa ter aquele ajuste que cause o estralo. Muitas vezes a gente consegue fazer manipulações também sutis, que vão trabalhar sutilmente a mobilidade dessas articulações, das vértebras, para que você vá ganhando progressivamente a movimentação nessas articulações também. Um terceiro tipo que a gente pode classificar também como dor lombar é um tipo mais postural, aquela dor que você sente por ficar muito tempo parado numa posição e à medida que você começa a se movimentar, você sente uma melhora. Normalmente, esse é o tipo mais fácil de tratar, porque normalmente se você começar a fazer alguns alongamentos, algumas movimentações na posição que você está sentindo a dor, ela começa progressivamente a melhorar. Ainda a boa notícia é que o teu corpo está pedindo um movimento, você não se adaptou àquela postura que é mais estática, e isso é bom. Pessoas que se acostumam a ficar numa postura estática por muito tempo, normalmente elas vão criando mais rigidez no corpo, e essas são as pessoas mais difíceis de tratar ou de ganhar movimentação depois, porque o corpo já está mais rígido naquela posição. E agora falando de um quarto aspecto importante da dor lombar, a gente falou das classificações, dos tipos de dores, a gente falou da importância do movimento, a gente falou da importância e como a terapia manual pode ajudar a melhorar uma dor lombar, mas um quarto aspecto importante é uma visão mais psicossocial, a gente entender quais são os nossos comportamentos que estão gerando aquele processo, que a gente já falou um pouco disso, mas também a parte psico, como a gente acaba associando algumas situações da nossa vida, algumas memórias, situações mais traumáticas, e o nosso corpo acaba associando essas memórias com dores no corpo, e muitos pacientes acabam sofrendo com dores que tem um aspecto também psicossomático. E nesse caso é sempre importante a gente entender o histórico da dor. O profissional que trabalha com essa visão da psicossomática, a gente vai fazer uma abordagem muito relacionada ao histórico da dor, entender quando começou esse processo de dor e a partir daí começar a atuar dependendo do profissional. No meu caso, eu vou atuar muito com terapia manual, com respirações e também com algumas mentalizações para quebrar esses padrões de memória e começar a ter uma evolução mais rápida na melhora do quadro de dor. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha para ajudar o canal a crescer. Obrigado e até a próxima.